Boa tarde, investidores. Sejam bem-vindos a mais um Tempo de Resultados aqui no Money Times. Dessa vez é especial. Vamos falar com Danilo Cabreira, Head de Relações com Investidores da Minerva Foods. Quero agradecer a Minerva por ser o primeiro frigorífico a conversar com a gente. Então, você que quer saber mais sobre a ação, entender a dinâmica do frigorífico, acompanhe a gente. Danilo, muito obrigado por conversar conosco. Obrigado, Pasquale, pelo convite. Obrigado ao Money Times pelo convite. E, enfim, a gente está sempre à disposição aí para ajudar o mercado a entender um pouco melhor a Minerva, a entender um pouco melhor a nossa indústria. Nosso time do RI está sempre à disposição. Legal. E a Minerva, ela reportou os resultados há pouco mais de 2 semanas, mas a gente tem muita coisa a destacar. E eu quero te perguntar, como que você explica essa queda na receita, no EBITDA e na receita bruta nesse terceiro tri? Acho que essa é uma dinâmica de mercado, né? Apesar dessa queda, né, nominal aí nos patamares de top line e de EBITDA, como você sinalizou, vale destacar que a margem da companhia se expandiu, né? A gente tem aí um patamar de rentabilidade, a margem EBITDA ela acabou se expandindo, atingindo o patamar de duplo dígito que a gente tanto tem sinalizado ao mercado, né? 10,1 nesse terceiro trimestre de 23, ante 9,5, 9,6 no ano que passou, e também superior ao segundo trimestre. Essa dinâmica de um top line mais fraco, e aí naturalmente extrapolando para um EBITDA nominal também mais fraco, ela está mais conectada com o patamar de preço no mercado internacional, né? Acho que para quem tem acompanhado o setor, os preços em dólares no mercado internacional, eles estão mais acomodados em 2023, quando você compara com 2022. Acho que essa é uma dinâmica sazonal, que é muito característica do nosso setor. Você tem algumas flutuações sazonais com impacto em preço. O câmbio também tem sido um fator que acaba penalizando nesse sentido. Quando a gente olha a média do patamar de câmbio em 2022 e compara com esse mesmo patamar em 2023, a gente tem aí um real muito mais apreciado, ou seja, um real mais apreciado, a minha capacidade de geração de receita em moeda forte, ela acaba sendo um pouco mais pressionada, né? Lembrando que a Minerva é um player com foco muito grande na exportação, 70% das nossas vendas são dedicadas ao mercado internacional, então a exportação, a receita em moeda forte, ela acaba tendo um impacto muito grande no meu balanço. Mas como eu falei, a rentabilidade ela segue se expandindo, ela segue crescendo, né? 10,1 no terceiro tri. Essa é uma dinâmica que a gente tem sinalizado aí desde o início do ano, com uma disponibilidade de animais mais forte aqui no Brasil. Isso tem melhorado aí a capacidade da companhia de maximizar a rentabilidade, de avançar aí cada vez mais nesse processo de entregar uma margem EBITDA no duplo dígito, que é o que a gente começou a fazer aí nesse terceiro trimestre. Acho que outro destaque que vale sinalizar é a geração de caixa livre, que acho que é um componente bastante relevante, principalmente da nossa indústria, e que foi bastante sólida, foi bastante forte no terceiro trimestre. E eu quero te perguntar assim, 2023 foi pelo menos um ano desafiador, né, para a Minerva. A gente viu no começo do ano um embargo para carne bovina para a China. Você comentou também que os preços se derreteram ao longo do ano, que era em dólar para a China, muito por conta da economia deles. Eu queria perguntar quais são as perspectivas em termos de exportação para o país asiático em 2024 e em termos de volume, como que vai ser a comercialização para a China? Então, o cenário para o mercado chinês, ele é um pouco mais frágil em 2023, quando a gente compara com 2022, muito em função da ótica de preços, como eu falei. Acho que quando a gente olha para volumes, os volumes seguem sólidos, os volumes seguem bastante atrativos para o mercado chinês. Esse é um ponto importante. Se o volume segue sólido, se o volume segue atrativo, significa que a demanda está presente, que a demanda orgânica existe, que eu tenho aí o apetite pelo produto. O preço acaba não respondendo de maneira tão agressiva por uma série de outros fatores. Em função de estoque, você tem ali um patamar de estoque que foi construído no mercado chinês ao longo de 2022, que permite aí um pouco mais de conforto, né, nesse processo de negociação ao longo dos próximos trimestres, que acaba fazendo com que o importador seja um pouco mais duro aí nessa discussão de preço. Você tem também o cenário econômico chinês, como você falou, né? Consumo de carne bovina é função de renda. Então, quando você tem um cenário econômico
um pouco menos aquecido do que a gente está acostumado a ver na China, naturalmente você tem ali também uma propensão do consumidor a querer não pagar tanto por aquele produto. Então, acho que são duas variáveis, né? A variável preço, que ela passa por um momento de maior fragilidade, mas acho que isso é natural começar a se recuperar, especialmente ao longo de 24. A gente tem algumas dinâmicas no mercado internacional que devem favorecer isso, mas a variável volume tem sido muito sólida, tem sido muito forte, e acho que dá um conforto bastante relevante aí do ponto de vista de demanda, né? Um conforto de enxergar uma demanda bastante atrativa, de enxergar uma demanda que segue bastante firme, não só na China, nos demais mercados asiáticos, enfim, acho que quando a gente olha para o cenário de demanda no mercado global de carne bovina, você tem tido aí um movimento bastante consistente de Ásia, de mercados emergentes e mesmo de mercados desenvolvidos, né? A gente tem tido aí um cenário de demanda bastante satisfatório. Você comentou que a Minerva está muito exposta à questão da exportação, né, para a sua receita. Eu queria perguntar, quais os mercados que a Minerva está mais exposta e esse ano foi um ano de ciclo positivo do gado aqui no Brasil. A gente viu uma oferta muito elevada e os preços derretendo, caindo em torno de 20% ao longo desse ano. Quando que vocês esperam uma virada e esse ciclo do gado vai jogar a favor da Minerva nesses próximos anos? Vamos lá. Os principais mercados, né, que são destinos dos nossos produtos, das nossas exportações, naturalmente a China, que é o grande player desse mercado. Então, a China é o nosso grande cliente na exportação, mais ou menos aí 35% da minha exposição no mercado internacional. Mercados asiáticos como um todo, eu também acesso Malásia, Filipinas, Tailândia, né? Como eu falei, a Ásia é um grande vetor de crescimento em função de crescimento populacional, em função de crescimento de renda, dois vetores muito grandes aí para o consumo de carne bovina. A gente destaca também as Américas, né? E aí eu incluo o nosso continente sul-americano e também, né, o mercado de América do Norte, que também tem aí um mercado de Estados Unidos, principalmente, tem uma escala bastante relevante e é um mercado que a gente considera um mercado premium, né? Um mercado com capacidade de renda muito forte, o que ajuda você conseguir precificar melhor o produto. Assim, a Minerva ela tem uma estratégia muito sólida do ponto de vista de diversificação geográfica. Esse é um dos grandes pilares da nossa gestão. Eu ter um footprint operacional em diversas origens produtoras aqui na América do Sul. Então, eu opero no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Colômbia e tenho também a operação de cordeiros na Austrália. Essa estratégia de diversificação geográfica, ela tem aí alguns fatores que dão suporte ao meu modelo de negócios. Então, por exemplo, eu acesso 100% do mercado mundial. Pelo fato de eu ter plantas produtivas em todas essas regiões, eu tenho habilitação para exportação em basicamente todos os países do mundo, seja num mercado, seja num país, seja no outro, onde eu tenho produção. Então, isso acaba contribuindo para meu modelo aí de negócios com foco na exportação. Além disso, e aí entrando nessa discussão de ciclo, esse footprint diversificado, ele permite com que eu consiga operar os ciclos com mais eficiência, eu consiga arbitrar o mercado com mais eficiência. O Brasil, como você bem sinalizou, é muito claro a disponibilidade de animais muito forte, puxou o preço do animal para baixo, como você citou. O animal é 85% do nosso custo, então você imagina a relevância que ele tem na formação da minha rentabilidade. Então, o ciclo positivo, a disponibilidade crescente de animais aí desse último ano tem contribuído e vai continuar a contribuir. A expectativa é de que 2024 a disponibilidade venha a ser ainda mais forte do que foi em 2023 e parcialmente em 2025 a gente ainda deve continuar tendo disponibilidade bastante positiva no Brasil. Então esse ciclo ele começa a virar só ali para o final de 2025. E aí você soma isso, essa minha estratégia de diversificação geográfica. Por quê? Porque as outras origens, né, as outras matrizes produtivas que eu tenho em outros países também vão começar a entrar num cenário de virada de ciclo. O Paraguai é um caso clássico. O Uruguai também vai seguir no mesmo caminho.
Então, quando a gente olhar aí um recorte de 12 a 24 meses, né, os próximos 12 a 24 meses, eu vou ter aí basicamente 3 matrizes produtivas, né? Então, Brasil, Paraguai e Uruguai, que representam aí aproximadamente 70%, 70% a 80% do meu parque operacional, numa situação de forte disponibilidade de animal, ou seja, dando suporte para a maximização da minha rentabilidade. E eu sou o único player no mercado que tem esse footprint diversificado. Então, eu consigo tomar essas iniciativas de operar o ciclo com maior eficiência, alocar aí recursos, fazer aí a minha alocação de capital de giro que dê suporte a acelerar a operação nesses mercados, porque se torna mais atrativo. Eu também consigo me proteger de desafios sanitários, políticos ou comerciais. Esse é das nossas grandes vantagens competitivas, né, que é a diversificação geográfica, e ela tem uma conexão muito grande com o movimento do ciclo. Isso acaba contribuindo bastante para a resiliência da nossa rentabilidade. Então, complementando, você acha que esse é o principal fator que diferencia a Minerva dos outros frigoríficos listados na B3? Eu acho que esse é um dos principais fatores, né? A diversificação geográfica, como eu falei, o nosso footprint operacional, ou seja, as regiões onde eu tenho plantas em operação, ele é único. Eu não tenho nenhuma outra companhia do setor operando nessas regiões como a Minerva opera hoje. Então, isso dá uma vantagem muito grande em acessar mercados, em mitigar riscos, né? Se eu tenho, você citou bem o problema sanitário que o Brasil teve com a China no começo do ano. Para qualquer outro player que tenha restrito a sua operação para o mercado chinês a partir do Brasil, ele não tinha alternativa. Eu tenho operações para o mercado chinês, na época era restrito a Argentina e Uruguai, então eu tomei um direcionamento nesse processo para redirecionar minhas demandas de clientes chineses para as minhas plantas de Argentina e Uruguai, que seguiriam atendendo esses clientes enquanto o Brasil tivesse restrito. Então eu conseguiria contornar esse risco, eu conseguiria contornar essa situação, que foi o que eu fiz, né? Hoje a Colômbia também é aprovada para a China, ela ampliaria ainda mais essa minha capacidade de arbitragem ou de redução de riscos. Para um operador de mercado que não tem essa alternativa, ele não tinha outra saída. Ele simplesmente teria que parar de exportar para a China, perder aquela rentabilidade e aguardar a solução do caso. Então, vamos seguir nessa tendência. Você citou a Argentina, e a gente viu que no domingo a Argentina elegeu um novo presidente, o autodenominado ultraliberal Javier Milei. O que vocês projetam? Existe uma preocupação com a eleição do Milei na Argentina ou a expectativa de uma guinada na operação do frigorífico? Olha, a nossa operação na Argentina, né, é uma operação que ela tem uma tradição muito grande. A Argentina é um player bastante tradicional no mercado internacional de carne bovina, né? É um produto que tem um reconhecimento, ele tem um selo por grande parte dos clientes globais, produtos de alta qualidade, enfim, uma referência aí no mercado. A gente tem uma operação relevante na Argentina, né? Hoje a Argentina aí, ela oscila entre o terceiro e quarto principal mercado de operação nosso, tá? E a nossa expectativa é de que com a chegada ao poder do novo presidente, a gente consiga continuar aí dando suporte, dando vazão, dando tração a essa operação. Acho que não há que se esperar nenhum tipo de ruptura, nenhum tipo aí de iniciativa que impacte o nosso modelo de negócios, o nosso acesso aos mercados internacionais, o nosso acesso às exportações. Se o próprio candidato se qualifica como um liberal, acho que isso enfatiza ainda mais a capacidade da gente maximizar o acesso à exportação, de tirar, né, de maximizar a oportunidade do ponto de vista de gerar maior rentabilidade no acesso aos mercados internacionais. A gente não tem nenhuma preocupação com esse governo, com, enfim, qualquer outro governo. O papel da Minerva é, dentro aí da regulação de cada um dos mercados, operar em linha com o seu modelo de negócios, acessar os mercados internacionais como a gente faz e procurar aí alcançar o maior nível de eficiência operacional
e rentabilidade do nosso negócio. Certo. E pensando no cenário macroeconômico, quais fatores de otimismo e pessimismo que vocês enxergam para a empresa? Quais são os principais desafios para a companhia? E, sendo mais específico, quais são as preocupações com o El Niño? Eu acho que, claramente, né, quando a gente fala para o negócio de carne bovina, para o trade global de carne bovina, um fator de risco relevante é a performance de China, né? A performance econômica de China, a performance econômica global, por assim dizer, porque consumo de carne bovina é função de renda. Então, a gente tem aí, para os próximos 2, 3 anos, um cenário bastante favorável, bastante otimista. Acho que do ponto de vista de China, a gente tem aí uma grande expectativa de que, né, esse processo de crescimento econômico, que é um pouco mais lento que a gente vê hoje, ele comece aí a voltar a patamares pelo menos próximos do que era pré-pandemia, né? Acho que o mercado chinês ele saiu da pandemia atrasado quando você coloca em comparação o mundo ocidental. Então, naturalmente, isso deve se equilibrar aí com o passar do tempo. A gente tem também um fator importante para o nosso setor, que são as dificuldades na produção de carne bovina nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, em oposição ao que tem acontecido aqui na América do Sul, ele passa por um ciclo produtivo, né, um ciclo de produção do animal bastante negativo. Então, a gente deve ter aí uma queda na produção americana. Essa queda já acontece em 2023, e essa queda ela deve se acentuar em 2024. O próprio USDA, né, que é a autoridade estatística do setor lá nos Estados Unidos, ele sinaliza para uma queda no rebanho e na produção americana da ordem de 10% a 12% em 2024. Isso gera um impacto muito grande no comércio global de carne bovina por uma razão muito simples. Carne bovina é um produto quase que inelástico. A oferta de carne bovina ela é bastante restrita porque você depende do crescimento do animal, da disponibilidade do animal para acelerar a sua produção. Então a gente chega numa situação, né, nos próximos 2 anos, onde eu tenho a América do Sul, em função do ciclo, melhorando o rebanho, ampliando a disponibilidade, que gera suporte para a indústria aqui na região, e o mercado americano caminhando no sentido oposto. Então, naturalmente, eu vou ver aí um processo, né, de transição nos fluxos, né, de exportação ao longo dos próximos anos, ou seja, o mercado americano vindo buscar esse produto na América do Sul, ou indo buscar esse produto em outras regiões e aí abrindo espaço em outros mercados para que a América do Sul acabe ganhando market share. Então, esse é um fator bem importante que deve impactar a nossa indústria, o nosso mercado, né, a exportação de carne bovina aí ao longo dos próximos 2 anos, e que é um driver de performance bem relevante para a indústria aí no curto prazo. E sob a ótica de risco, como eu falei, acho que desaceleração econômica tem sempre um impacto, seja ela internacional ou em mercado doméstico, né? De novo, carne bovina, consumo de carne bovina é função de renda. Então, uma desaceleração econômica mais aguda, mais grave, ela acaba sempre sendo um risco nesse sentido. E mais especificamente em relação ao El Niño, a gente aí também espera, né, tem uma expectativa de que o impacto do El Niño ele tem uma derivada positiva, por uma razão muito simples. O El Niño ele tem um impacto muito agressivo, muito mais agressivo na Austrália do que na América do Sul. E a Austrália é um dos grandes produtores e exportadores de carne bovina no mundo. Então, a gente soma esse contexto de um choque de oferta, ou seja, de uma oferta mais apertada ao longo dos próximos anos, muito em função dos Estados Unidos reduzirem de maneira relevante a produção, a gente soma a esse cenário o risco da Austrália ter também um problema mais grave do ponto de vista de oferta e produção de carne bovina. Ou seja, no fim do dia, né, eu tenho aí um cenário, um risco bastante claro dos Estados Unidos, que é uma questão que vai se materializar ao longo aí dos trimestres, e esse risco de Austrália que pode acabar também se materializando. O que isso gera? Suporte de preço. Se eu tenho uma demanda que segue firme, que segue constante, a minha oferta recua, essa equação eu só consigo equilibrar ela na forma de ajuste de preço, o que é a nossa grande expectativa aí para os próximos 2 anos. Legal, melhores preços então.
Eu quero te perguntar quanto à aquisição de frigoríficos da Marfrig, que ainda não foi concluída. O que você pode falar sobre essa operação no momento? Vamos lá. É uma aquisição bastante estratégica dentro do nosso modelo de negócios, né? Lembra naquela discussão inicial que a gente teve de capacidade de arbitragem, né? De ter aí um parque operacional que me permita arbitrar cada vez mais o mercado. Então, quando eu aumento a escala desse parque operacional, eu adiciono ainda mais capacidade de arbitragem. A gente está falando aí de uma aquisição de alguns ativos da Marfrig na América do Sul. São 16 plantas, 15 de bovinos e uma de cordeiro, espalhadas aí por Brasil, Argentina, Uruguai e Chile. São todos mercados onde a companhia já opera, com exceção do Chile, que vai ser o nosso primeiro footprint operacional, e a planta de cordeiro. Então, ali a capacidade de gerar e extrair sinergias, né, da integração desses ativos é bastante relevante. Eu tenho uma capacidade de gerar, por exemplo, de entregar sinergias do ponto de vista de DNA muito relevantes, né? Eu estou integrando os ativos, eu estou quase fazendo um plug and play desses ativos na minha plataforma operacional. Então, eu não tenho ali nenhum impacto do ponto de vista de DNA. Então, essa é uma sinergia relevante que a gente deve ter. Do ponto de vista comercial, também é uma sinergia bem relevante. Eu vou ampliar ainda mais o meu market share no mercado internacional. Então, isso me permite ser mais eficiente do ponto de vista de utilização dos ativos, do ponto de vista logístico, né? Conseguir contratar frete, conseguir aí contratar plataformas logísticas que sejam mais competitivas em preço e em eficiência. Então, tudo isso acaba contribuindo aí para gerar valor nessa aquisição. Essa aquisição ela foi anunciada ali no final de agosto. Por óbvio, a gente tem que aguardar aí a aprovação das autoridades regulatórias, né? Então, a gente está aguardando aí essa aprovação em cada um dos mercados onde teve aquisição. E a gente tem uma grande expectativa aí que em breve, né, a gente consiga aí concluir esse processo, integrar os ativos, começar a operar os ativos, tá? E aí começar a extrair valor, gerar caixa, né, desalavancar a companhia, que é a derivada da aquisição. Então, eu faço a aquisição, tenho um efeito em estrutura de capital, começo a operar, começo a gerar caixa e começo a desalavancar. Acho que um ponto importante, né, a gente está falando desde o começo dessa grande disponibilidade de animais que tem acontecido, que deve continuar acontecendo aqui na América do Sul. Então, quer dizer, o capturar ativos na América do Sul e o Brasil, que é o grande player da região, num momento onde a disponibilidade de animais é muito forte e acrescente, é também um trigger bastante relevante de geração de valor, porque é uma capacidade adicional que eu vou ter no meu parque operacional de acelerar a utilização dos ativos, gerar mais volumes, acessar com mais força o mercado internacional, gerar EBITDA, gerar caixa e gerar valor para o acionista. E fora esse investimento, existe expectativa para novos negócios em 2024? Não, o foco total da companhia, eu te diria, nos próximos 12 a 18 meses, é na integração desses ativos, é na extração de sinergias, na extração de valor desses ativos. E eu queria te perguntar, agora voltando um pouco, sobre as commodities. Como as commodities afetaram a companhia ou beneficiaram a companhia em 2023? Isso é um ponto bastante relevante, né? O modelo de produção de gado na América do Sul, ele é concentrado no pasto. 95% da produção do continente é via pasto. Enquanto quando você faz uma comparação, especialmente com o hemisfério norte, Estados Unidos, Europa e parcialmente a Austrália tem um modelo misto a pasto e a grãos, a volatilidade dos preços dos grãos acaba gerando uma vantagem competitiva para o nosso continente. Por quê? Porque eu não fico exposto a essa volatilidade, o que torna a minha matriz de produção muito mais eficiente do ponto de vista de estrutura de custos. Só para você ter uma comparação, o custo de produção do animal na América do Sul, quando comparado, né, ao mercado norte-americano, por exemplo, que é exposto a grãos, que é um modelo de produção com base no confinamento, ele é aproximadamente entre 30% e 50% mais barato, mais competitivo. Então, todo esse cenário que a gente viu
ao longo dos últimos 2 anos, até muito em função da pandemia, que você teve aí uma aceleração nos preços dos grãos. Isso faz com que eu me torne cada vez mais competitivo ante os outros produtores de carne bovina, e mais que isso, o diferencial de preço que eu tenho ante as outras proteínas também fica mais apertado. Frango e porco, como 2 exemplos, que também são à base de grãos em qualquer lugar do mundo, eles vão acabar sendo impactados por essa apreciação nos grãos. E aí, mais recentemente, mas os preços dos grãos voltaram. Sim, voltaram. E aí a gente tem o problema da volatilidade, né? Todo o planejamento do produtor, frango, porco ou bovinos em outros mercados, acaba ficando muito exposto com essa volatilidade. Então, essa é uma das vantagens competitivas do nosso continente, que favorece muito o nosso modelo de negócios. A base de produção de carne bovina, produção de gado à base de pasto, né, à base das condições naturais que a gente tem aqui no continente, o que faz com que isso seja muito mais competitivo quando eu comparo com aquilo que acontece no hemisfério norte e também com aquilo que acontece na Austrália. O que os investidores podem esperar sobre a política de dividendos da empresa? Há expectativa para o pagamento no futuro próximo? A gente tem uma política de dividendos bastante transparente, bastante clara, né, que ela sinaliza que toda vez que a minha alavancagem líquida permanece igual ou inferior a 2,5 vezes a dívida líquida EBITDA, o meu payout cresce para pelo menos 50%. Tem sido assim ao longo dos últimos 3 anos. O nosso payout médio ali tem oscilado entre 60% e 70%. Eu tenho agora um momento de transição, que é a aquisição dos ativos da Marfrig, onde naturalmente a minha alavancagem líquida vai ultrapassar esse patamar de 2,5 vezes, e a gente também tem sido muito transparente com o mercado, sinalizando que isso indica que eu devo aí permanecer, do ponto de vista de dividendos, em linha com a exigência legal que a gente tem no Brasil, que é 25%. Uma vez que eu desalavanque a companhia, e aquele cenário que a gente conversou há pouco, né, integrando os ativos, começando a operar os ativos, a gente tem uma grande expectativa de voltar ao patamar aí próximo de 2,5 vezes num período de 12 a 18, 12 a 24 meses. Uma vez que isso aconteça, aí eu gero de novo um trigger para a minha política de dividendos, para ter um nível de payout mais agressivo, de no mínimo 50%. Então, a gente vai... a nossa política segue de pé, né? Ela tem esse momento de transição agora por conta da aquisição, mas aí no futuro bem breve as coisas devem voltar à normalidade, o meu payout deve voltar a crescer, eu devo voltar a ter aí um pagamento de dividendos mais agressivo. Enquanto isso, eu sigo pagando dividendos, mas em linha com aquilo que é exigido pela regulação aqui no Brasil. Vocês esperam no quarto T, né, o quarto trimestre de 2023 e o ano de 2024 como um todo? Olha, assim, uma janela mais curta, né, olhando para o quarto tri, esse é um business que ele é sazonal, né? Então a performance ela evolui com o passar do tempo. O segundo semestre ele é marcado de maneira muito firme por uma performance tradicionalmente mais forte. Então a gente entregou uma margem duplo dígito no terceiro tri. A expectativa é da manutenção desse processo aí de evolução ao longo aí do quarto trimestre. Ainda é um pouco cedo, né? A gente deve começar a ter visibilidade melhor do trimestre em meados do primeiro tri do ano que vem, né? Ali por fevereiro, mais ou menos, a gente deve ter uma visão de como se encerrou o ano, mas é uma expectativa bastante positiva de continuar entregando a rentabilidade no duplo dígito. Olhando para 2024, acho que os 2 grandes pontos são aqueles que eu falei, né? Tanto na demanda como na oferta. Então, a gente deve ter uma oferta de animais que segue firme, que segue robusta no continente, o que dá suporte a acelerar a utilização de plantas, a produzir mais volumes e acessar o mercado internacional. E a gente deve ter uma oferta internacional apertada por conta do cenário dos Estados Unidos e os potenciais riscos de Austrália. Então, assim, no fim do dia, quando a gente olha para 2024, eu tenho 2 fatores bastante atrativos para dar suporte a preço, para pressionar o patamar de preços que a gente tem hoje, para que ele acabe alcançando aí um patamar, um nível de preços um pouco mais alto.
Então, é uma expectativa positiva de que eu consiga expandir a rentabilidade, não só porque a disponibilidade de animais é forte, que eu consigo ser mais competitivo no custo de produção, mas também porque eu começo a ter o mercado internacional com um desequilíbrio entre oferta e demanda mais apertado e que isso acaba impactando, acaba puxando o preço para cima. E lógico, acho que, só para concluir, desculpa, acho que o grande ponto de 24 é avançar com a conclusão e a integração dos ativos que foram adquiridos. E para a gente finalizar, aos investidores que estão nos acompanhando, quais fatores que você destaca para quem quer investir na ação e ainda não investe? Eu acho que o nosso setor, né, ele tem um atrativo muito relevante, né, que é a carne bovina. Ela tem uma percepção aí de ser aí o último milestone de consumo quando a gente fala de proteína animal. Então, aquele produto nobre que é anseio de grande parte da população mundial. E, por outro lado, existe uma dificuldade muito grande em, primeiro, escalar a produção, né, por conta do animal, a dificuldade de escalar o rebanho do animal em diversas regiões do mundo, e numa estrutura de custos competitiva, numa estrutura de custos eficiente. A América do Sul se destaca de maneira única em relação a isso. Então, a gente tem um contexto que, a despeito de volatilidades de curto prazo, porque no fim do dia a gente está falando de um setor de commodities, então, a despeito de volatilidades de curto prazo, o cenário de médio a longo prazo para a carne bovina é muito atrativo. É um cenário onde a gente deve ver preços evoluindo cada vez mais para cima, porque simplesmente a oferta não consegue acompanhar a trajetória de crescimento da demanda. Então é muito simples. Se eu tenho uma demanda que cresce cada vez mais, e a demanda cresce porque eu tenho o crescimento de renda nos emergentes, então a população emergente passa a consumir mais carne bovina. Eu tenho o crescimento de urbanização, quando você está nas grandes cidades, principalmente em mercados asiáticos, você acessa com mais facilidade a carne bovina, né? Padrões ocidentais de consumo. Cada novo McDonald's que eu tenho na Ásia, eu estou aproximando aquele consumidor ao consumo de carne bovina, que para a gente no mundo ocidental é muito comum, para o mercado asiático não é comum, não é tão comum, isso tem se massificado agora. Então a gente tem um cenário onde esse desequilíbrio entre crescimento de demanda e capacidade da oferta acompanhar vai persistir aí ao longo de muito tempo, eu diria. E isso só vai ser equalizado de uma maneira que é na forma de preço. Como eu sou um business de spread, eu sou um business onde a minha rentabilidade deriva da capacidade de adquirir, processar o animal e vender o produto final, eu tenho aí um cenário, um contexto bastante positivo. Tenho a minha matriz de produção numa região que tem avançado na disponibilidade de animais, numa estrutura de custos eficiente, e tem um foco no mercado internacional, que é o grande vetor de consumo, de demanda na nossa indústria aí nos últimos anos, e vai se perpetuar assim. Então, eu te diria que, olhando de médio a longo prazo, assim, claramente, acho que salta aos olhos uma dinâmica de setor que é bastante favorável. Legal, eu quero agradecer ao Danilo Cabeira por participar do nosso tempo de resultados. Acredito que o nosso bate-papo trouxe muita clareza sobre a operação da Minerva e os próximos passos do frigorífico. Danilo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, e como eu falei, eu e todo o time de RI da companhia, a gente está sempre à disposição. E você, investidor, pode acompanhar mais informações sobre o mercado financeiro, política e investimentos no nosso site, moneytimes.com.br. Até mais!